Ok, pessoal, estamos aí de volta e dessa vez para apresentar então um dos poliedros que é o prisma. Eu vou nessa videoaula falar sobre áreas e volumes dos prismas, lembrando sempre dos elementos que nós abordamos na aula 11. E aí nós partimos então para o primeiro poliedro dessa apresentação, que é o prisma. Quando que você chama um poliedro de prisma? Como é que você identifica um sólido que está na sua mão para chamar de prisma? Bom, primeira coisa, ele tem que ter as duas faces, né, das bases congruentes e paralelas. Então você olha para as duas bases. Ah, elas são congruentes, têm o mesmo formato, têm o mesmo tamanho? Então já é um bom indicador de que isso aí é um prisma. Então as bases têm que ser paralelas e têm que ser congruentes. Ok? Olhem para a figura. Eu estou apresentando aí para vocês um prisma e vou dizer, olha, essa é uma base chamada base superior e a base de baixo é uma base inferior. Ok? São dois polígonos, né? São duas faces, na verdade, paralelas e congruentes. Que mais? Bom, as faces laterais são paralelogramos. Eu vou reforçar aqui para vocês uma das faces, né? Então reforcei de amarelo. Essa face aí é a face lateral. Vocês vão perceber que todas as faces laterais elas são paralelogramos. Essas são as duas condições para que você identifique um prisma, ok? Ainda continuando nessa classificação do prisma, né? O prisma ele pode ser oblíquo. Oblíquo quer dizer inclinado. Olhem para a figura. Estão vendo aí? Isso aí é um prisma? É um prisma. Por quê? Porque as duas bases são congruentes, são paralelas, né? E as laterais são paralelogramos. Portanto, isso aí é um prisma. Mas por que oblíquo? Ah, porque ele tem uma inclinação em relação à base. Esse ângulo aí, ele é diferente de 90 graus. Então, nós temos aí, né, um prisma oblíquo. Prisma reto. O prisma reto ele pode ser regular. Essa palavra regular, vamos continuar sempre associando ao fato de que regular é a figura que tem a mesma medida, né? Quando eu falo um poliedro regular, as laterais desse poliedro são todas de mesma medida, ok? Muito bem. E a palavra reto, ela vem de retângulo, ângulo reto. Pela figura vocês vão identificar isso daí. Estão vendo que isso aí é um prisma? Por que é um prisma? Porque ele tem duas bases paralelas que são congruentes, são dois polígonos, né? Regular por quê? Porque isso aí é um pentágono. Eu vou dizer que esse pentágono tem todas as arestas de mesma medida. Portanto, ele é regular. E por que reto? Porque essa lateral aí forma com a base um ângulo de 90 graus. Forma um ângulo reto. Então, ele é um prisma, porque tem bases paralelas, congruentes, as laterais são paralelogramos, as bases são polígonos regulares, portanto, esse é um prisma regular, e ele é reto por quê? Porque tem 90 graus, ok? Mas nós temos os prismas retos irregulares. Bom, olha essa figura. Percebe que é um prisma? Por que é um prisma? Porque tem duas bases poligonais, congruentes, paralelas. Porque as laterais são paralelogramos. Por isso ele é um prisma. Por que irregular? Irregular porque esses polígonos da base não formam polígonos regulares. Eles têm medidas de arestas aí diferentes. Por que reto? Porque ele forma 90 graus. Prismas. Outros elementos importantes de um prisma. Prestem muita atenção na figura que eu vou apresentar,
que é o seguinte. Tenho aí um prisma, né? E aqui é como se eu estivesse começando a fazer uma planificação, ok? Você tem aí a altura. Neste caso, como o prisma é reto, a altura ela coincide com essa aresta lateral, né? Se o prisma fosse inclinado, a altura é sempre a distância entre os dois planos, ok? Aí não coincidiria com a aresta lateral. Muito bem. Vou separar aqui, vou voltar à minha figura, né, para poder destacar alguns outros elementos que são importantes, ok? Muito bem. Eu vou indicar essas duas setas. Essas duas setas, elas estão indicando para duas arestas aí, ok? O que é a aresta? São todos esses segmentos aí que formam esses polígonos, ok? Mas especificamente essas duas arestas, eu vou reforçar aqui de vermelho, né? Elas são específicas da base. Então, são arestas da base, né? Coloquei lá como aresta da base. Isso é importante, gente, porque quando eu estou resolvendo um exercício, se simplesmente for dito assim, olha, a aresta do prisma vale tanto. Aí você vai perguntar, mas aresta da onde? É a aresta da base? Precisa identificar isso. Olha só, essas duas setas também estão indicando essas duas arestas que eu estou reforçando em azul, ok? Mas essas duas arestas, elas não são da base, são arestas laterais. Estou marcando aí como aresta lateral. Então, de novo, num exercício eu tenho que dizer, olha, as arestas da base medem tanto, ou cada aresta da base, porque se não for uma base regular, ela vai ter medidas diferentes, né? A aresta lateral, para você saber exatamente de que medida o problema está falando, ok? E aqui, né, eu tenho de novo a altura, só para indicar que essa altura, nesse caso, ela coincide com a aresta lateral, né, mas que, na verdade, a altura é sempre a distância entre os planos das bases, ok? De novo, a minha figura aí, né? E aí vem alguns cálculos importantes. Como calcular área e como calcular volume. Nós vamos começar falando da área da base. Ora, a área da base é a área dessas bases aí. Se você olhar para essa figura, né, você vai ver que eu identifiquei em vermelho aí as bases. Calcular a área da base é calcular a área desse polígono. No vídeo 7, eu mostro para vocês, apresento depois como conclusão, uma fórmula para calcular a área de um polígono regular, né? Então, para fazer uma revisão, dei uma olhadinha lá, né? Ou simplesmente pense na possibilidade de dividir essa figura em triângulos, né? Há quem queira decorar a fórmula da área de um hexágono. Não precisa. Trabalha com a decomposição de figuras simples, né? Então, calcular a área da base, quem quiser fazer uma revisão, volta lá no vídeo 7, foi dividido em duas etapas, porque eu termino mostrando a área do círculo, que nós vamos precisar aqui também, né? E tem uma outra apresentação que eu faço mais para frente, que é o cálculo de área de outras figuras planas que não são necessariamente figuras regulares. Então, se quiser fazer uma revisão de cálculo de áreas, dê uma olhadinha lá, ok? Muito bem. A área lateral corresponde à soma das áreas dos paralelogramos laterais. Se vocês olharem na lateral, ele é formado por paralelogramos. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vou destacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 paralelogramos, ok? Então, eu calculo a área de 1 e multiplico por 6. Isso me dá a área lateral desse prisma, né? Vou colocar aqui essa medida A como aresta da base, só para a gente exemplificar, né? Então, se eu quero a área daquele retângulo ali, na verdade, a base do retângulo vai ser o perímetro desse polígono da base, né? Então, vai dar 6A. Ora, então a área lateral
vai ser lado vezes lado, porque é um retângulo. Então, 6A vezes H, ok? E o volume? Bom, o volume é dado por essa fórmula, a área da base vezes a altura. Calcula-se a área da base, é uma das bases, né? E multiplica pelo valor da altura, que é a distância entre as duas bases, ok? Muito bem, então vamos para um exemplo. Em relação a um prisma pentagonal regular, é correto afirmar: o prisma tem 15 arestas e 10 vértices. Bom, antes de avaliar as outras afirmações, né, eu peguei um pedaço de um exercício de um vestibular, né, ele começa avaliando coisas bem elementares do prisma. Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo, para a gente reforçar essas informações que foram dadas. Tá? Bom, começa-se lendo com muita atenção o exercício. Em relação a um prisma pentagonal regular. Eu não coloquei aqui, pessoal, a palavra reto, né? Seria importante que se colocasse essa palavra reto, né? Mas, se não está colocado, é porque deve valer tanto para os retos e não retos, tá? Mas eu, como opção, para reforçar o que já foi visto, eu vou apresentar para vocês aqui um prisma pentagonal regular reto. Agora, pentagonal regular, prisma, é um prisma? É um prisma. Tem duas bases congruentes, paralelas. Tem laterais que são paralelogramos. Regular por quê? Porque a base é um pentágono regular. Então, as arestas da base têm as mesmas medidas. É importante a gente avaliar isso antes de começar a fazer o exercício. Ok? Agora sim, vamos para a primeira afirmativa. Esse é um exercício para verificar se está correta ou não a afirmação. O prisma tem 15 arestas e 10 vértices. Vamos começar contando as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Portanto, tem 15 arestas. Ok? Vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Portanto, essa afirmativa está correta. Tem 15 arestas e 10 vértices. Vamos agora para a afirmativa 2. Né? Dado um plano que contém uma face lateral, existe uma reta que não intercepta esse plano e que contém uma aresta da base. Vamos analisar pedaço por pedaço. Dado um plano que contém uma face lateral, vou desenhar aqui um plano alfa, destacando ali aquela face lateral, que eu destaquei em azul um pouco mais escuro, certo? Então, esse plano, ele contém essa face lateral. Ok. Existe uma reta que não intercepta esse plano. Eu vou desenhar essa reta E aqui, ó, e vocês vão ver que pelo fato dela ser paralela ao plano, ela não vai mesmo interceptar. Só que ela não atende a segunda parte. Ela não contém a aresta da base. Ela contém, na verdade, a aresta lateral. Então, é só um contra-exemplo, né? Ela não atende. Se eu desenhar essa reta, bom, essa reta ela atende o fato de que ela contém a aresta da base. Mas ele está dizendo que, além disso, ela não pode interceptar o plano. Mas olha o que acontece, gente. Ela vai interceptar o plano. Ela tem uma inclinação em relação ao plano. Portanto, eu não consigo ter uma reta que contenha a aresta e que não intercepte o plano. Portanto, essa afirmativa está incorreta. Para a gente entender melhor essas coisas, seria interessante se vocês pegassem um sólido geométrico mesmo, né?
pegasse uma folha de papel como se fosse um plano, pegasse um canudinho de plástico como se fosse uma reta e fizessem essas experimentações. Esse exercício de experimentação é que vai formando esses conceitos na cabeça da gente, né? Porque uma visualização espacial que não tenha sido experimentada concretamente fica mais complicado, tá? É só uma dica aí para vocês, ok? Muito bem. A terceira, na verdade ele chama de item 4, quarta afirmativa aí. Dadas duas retas, uma contendo uma aresta lateral. Então pensem numa reta contendo uma aresta lateral e outra contendo uma aresta da base. Traçando essas duas retas, elas vão ser concorrentes ou reversas. Será? Então eu vou traçar aqui uma reta R. Essa R contém essa aresta lateral. Vou traçar essa outra reta S. Ela contém a aresta da base. O que acontece com essas duas retas? Elas interceptam, então elas são concorrentes, concorrem naquele ponto ali que é o vértice, ok? Agora, se eu desenhar a mesma reta R, que contém a aresta lateral, se eu desenhar uma outra reta, né, S, que contém a aresta da base, vocês vão perceber que no prolongamento dessas retas, elas não vão se encontrar, mas elas também não são paralelas, né? Retas que não são paralelas e que não se cruzam, elas são chamadas de reversas, tá? Essas posições relativas entre retas, vocês já viram em alguma apresentação. Se não viram, está aí para vocês. Duas retas podem ser paralelas quando não se cruzam, mas quando não se cruzam também podem ser chamadas de retas reversas, ok? Então esse item é verdadeiro. O outro item, né, outra afirmação. Se o lado da base e a altura do prisma medem, respectivamente, ou seja, nessa ordem, 4,7 e 5 centímetros, então a área lateral do prisma é igual a 115. O que é a área lateral do prisma? É a soma de todas as faces que estão aí nas laterais. Bom, eu vou destacar uma face lateral. Como o meu prisma ele é regular, quer dizer, todas as faces vão ter a mesma base e a mesma altura. Colocando aqui os valores, ele está dizendo que a aresta da base mede 4,7 e que a altura mede 5. Então a área desse retângulo aí em azul é só fazer lado vezes lado, 4,7 vezes 5. Como são 5 faces exatamente iguais, é só multiplicar por 5. O que eu tenho, então, é a minha área lateral. Então, fazendo o cálculo aqui, 4,7 vezes 5 dá a área de um retângulo, multiplicado por 5, porque são 5 retângulos. E aí eu tenho como área lateral 117,5 centímetros quadrados, contrariando lá o que está dizendo a afirmativa. Portanto, essa afirmativa é incorreta. Bom, eu vou aproveitar aqui para dizer que se eu preciso calcular a área total da minha figura, o que é a área total? É a soma de todas as áreas. Eu tenho duas bases, então eu tenho que somar duas áreas da base e mais a área lateral. Ok, eu vou aproveitar essa figura, embora ela já tenha esgotado lá as afirmativas, mas eu quero explorar um pouquinho mais a minha figura, certo? Voltando aqui o 4,7. Eu vou falar para vocês, embora esteja lá no vídeo 7, que toda vez que eu quero calcular a área de um polígono regular, é só fazer a metade do perímetro dessa figura e multiplicado pelo apótema, né, do polígono regular. Essa informação, na verdade, ela é mais apropriada para alunos a partir do 9º ano, né, que tem esses conceitos de apótema, trigonometria, e que a gente usa direto
nos cálculos de geometria, ok? Então, quem não chegou no nono ano, né, não se preocupe, tá certo? Uma hora vocês vão aprender sobre isso. Bom, o que eu faço? Eu peguei o meu polígono da base e dividi a partir do centro num triângulo. Na verdade, se vocês continuarem essas divisões, vocês vão ter 5 triângulos. Quem não quiser saber da fórmula, é só fazer o quê? Acha a área de um triângulo, né? E multiplica por 5. Você vai ter a área da base, certo? Muito bem. Aqui está o meu apótema. O apótema, na verdade, é a altura desse triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, essa altura vai dividir a base aí, 4,7, bem no meio, a 90 graus, né? E aí, o que acontece? Eu estou chamando isso aí de apótema. Lembrando que o apótema, ele também é o raio de uma circunferência inscrita ao polígono regular. Bom, como a base é um polígono regular, para calcular a área de qualquer polígono regular, basta multiplicar o semiperímetro pelo apótema do polígono regular. Isso aí é o que está no vídeo 7, tá? Bom, eu tenho que aquele ângulo interno ali vale 54. Vocês já tiveram, né, essas informações a respeito de ângulos de um polígono, ok? Muito bem. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou trazer aquele triângulo para cá, só a metade, né, e vou colocar os valores aqui. Ó. Aqui está o apótema, eu coloco a 5 porque é em relação ao pentágono, né? Essa base aí desse triângulo é a metade daquele 4,7, que vai dar 2,35. Aquele ângulo ali é de 54 graus. Bom, triângulo, retângulo. Conceito de trigonometria. Quando você faz a razão entre o cateto oposto, a medida do cateto oposto, pela medida do cateto adjacente, essa razão você chama de tangente. Então, tangente de 54 é cateto oposto a 5, dividido pelo cateto adjacente, 2,35. Eu vou lá na tabela de trigonometria e vou encontrar o valor da tangente de 54. Eu coloquei ali aproximadamente 1,38, certo? Fazendo os cálculos, eu tenho que o meu apótema vale 3,24 centímetros. Portanto, calcular a área da base ali é fazer o semiperímetro. O que é semiperímetro? Eu faço o perímetro, que é 4,7, mais 4,7, mais 4,7, mais 4,7, mais 4,7, ou seja, 4,7 vezes 5, e divido por 2. E multiplico pelo apótema. Né? Então, a área, notem ali, eu faço semiperímetro, né? 4,7 vezes 5 é o perímetro, dividi por 2, dá o semiperímetro, e multipliquei pelo apótema. Isso vai dar 38,07 centímetros quadrados. Preste atenção na unidade, né? Unidade de área. Eu chamei de A5 porque eu estou falando é a área de um pentágono. Bom, vou calcular a área lateral, eu já calculei anteriormente, né? É só fazer a área de um retângulo multiplicar por 5. Isso deu 117,5 centímetros quadrados. Limpando então essa tela, essa parte de cálculo, eu vou dar uma organizada aqui. Então, vou colocar aqui a área do pentágono, a área lateral do prisma. Vou aproveitar essa mesma figura para fazer o cálculo da área total. A área total, então, são duas bases, né? E mais a área lateral. Portanto, a área total, 2 vezes 38,07 mais 117,5. Ok? Então, fazendo esse cálculo aí, a área total desse prisma é de 193,64 centímetros quadrados. Fiquem atentos aí à questão das unidades, tá, pessoal? Muito bem. Aproveitando então para calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Eu já tenho esses valores, então é só fazer o produto e aí eu tenho, né, o volume do meu prisma, ok? Então, pessoal, prisma era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Procurem outros exercícios para vocês guardarem essas
essas fórmulas, no caso, né? Observarem outras bases. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre as pirâmides. Então, se gostaram, deem seu like e até uma próxima apresentação, ok?